Boa tarde ou boa noite, me chamo Andrew Felipe, sou aluno do terceiro ano C do Colégio Militar Estadual de Roraima e eu vou apresentar o trabalho sobre pandemia na República de Honduras. Bom, iniciando aqui o meu trabalho com algumas informações principais. A República de Honduras está localizada na América Central e é o segundo maior país desse continente, menor apenas que a Nicarágua. E se eu aproximar aqui neste mapa, podemos ver que cada região colorida dessa representa um estado, ou seja, a República de Honduras possui 17 estados. E vemos que ela possui também fronteiras a noroeste com a Guatemala, a sudoeste com El Salvador e ao sul com a Nicarágua, além de ser banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe. Bom, a sua capital é Tegucigalpa e ela apresenta uma população de aproximadamente 9 milhões e 265 mil habitantes. Este é um dado de 2017, mas se aproximarmos aqui este gráfico, que vai de 1950 a 2020, vemos que a sua população ainda não atingiu os 10 milhões de habitantes. Bom, a densidade demográfica desse país, ou seja, sua população relativa, é de 66,6 habitantes por quilômetro quadrado e a taxa de crescimento populacional é de 2% ao ano. Essa população é composta, na sua maioria, por mestiços de espanhóis e indígenas, com uma pequena porcentagem de africanos. E também essa população é em maioria adulta, ou seja, com pessoas entre idades de 20 a 59 anos. No que se refere à religião, o cristianismo detém o maior número de seguidores, com destaque para o catolicismo. E falando agora sobre o clima, é do tipo tropical, mas ele é moderado devido às altitudes mais elevadas. A sua média atual de temperatura escalona-se de 15 a 20 graus Celsius para regiões centrais e 20 a 40 graus Celsius para regiões litorais. Bom, falando agora sobre a economia de Honduras, ela é considerada uma economia fraca, ou seja, ou melhor, uma das mais fracas do continente americano. E por sua maioria, ou melhor, por conta da maioria da sua população viver na zona rural, consequentemente a sua economia é baseada na agricultura. No caso aqui, a agricultura de exportação. Os principais produtos exportados e cultivados em Honduras são o café, o camarão e a banana. O PIB gira em torno de 37 bilhões de reais e a moeda do país é a lempira. Aqui em cima podemos ver que um real, ou melhor, uma lempira, que no caso uma lempira é igual a 0,21 real brasileiro, ou seja, 21 centavos. Bem, voltando um pouquinho aqui, eu esqueci de falar aqui sobre o setor industrial. Ele é pouco diversificado, ou seja, ele atua somente em segmentos tradicionais. Já o turismo está em constante expansão e eh, os principais pontos turísticos visitados são os das ilhas de La Bahia, no Caribe, e as ruínas de Maias de Copán. Bom, indo agora para uma questão mais delicada, sobre a pandemia, né, do Covid-19 em Honduras, na qual em Honduras foram confirmados 5.527 casos, dos quais 563 foram recuperados e 225 morreram. E mais aqui abaixo vemos um gráfico que cresce exponencialmente numa parábola que se assemelha com uma reta, né? E esse gráfico ele se aplica basicamente a todos os países do mundo. Bom, mas quais seriam algumas medidas tomadas pelo governo hondurenho, além daquelas já impostas pela OMS, que no caso seria o uso de máscara, limpar as mãos com álcool em gel 70% ou com sabão. Uma coisa que me chamou a atenção, além dessas que eu destaquei aqui, é que a população hondurenha, após o governo executar o toque de recolher, a população só pode circular conforme o número final do seu ID. Como, por exemplo, aos dias de segunda-feira, circularão aquelas pessoas cujo ID, o passaporte ou ID residente termina em 1 ou 2. Na terça-feira, circularão aquelas cujo ID termina com 3 e 4, e assim sucessivamente. Estes dados que eu tirei foram da Embaixada dos Estados Unidos em Honduras. Bom, aqui nesse gráfico que eu aproximei, vemos alguns estados, e não todos, mas somente alguns, e a porcentagem de contaminados pelo Covid-19 que eles possuem. E percebemos que o estado de Cortés, que é esse verdinho, ele apresenta a maior parte da população contaminada, ou seja, quase 64% da população. Bom, falando agora um pouco mais atualmente, né, sobre algumas notícias.
A primeira notícia que vemos aqui é que o presidente Trump dos Estados Unidos, ele enviou algum tempo atrás respiradores ao Equador, a El Salvador e a Honduras. Isso foi uma forma de agradecimento ao controle de imigração que esses países tiveram, né? E a próxima notícia é que o grupo bloqueia a estrada em Honduras para impedir enterro de vítimas de Covid-19. Isso se deu porque as pessoas achavam que os corpos que seriam enterrados perto da região onde eles moravam ainda estavam contaminados com a Covid-19. Ou seja, eles estavam com medo de serem contaminados. Então, na cidade de Tegucigalpa, que é a capital de Honduras, eles fizeram barricadas impedindo a passagem dos carros para, ou melhor, para enterrar os seus corpos. Bom, por hora é só. Lavem as mãos e be safe.